Fala galerinha, beleza? Bom, para quem me conhece eu sou o Tarcís e para quem não me conhece eu também sou o Tarcís. E o assunto da nossa videoaula de hoje será atomística, a estrutura da matéria e o desenvolvimento do modelo atômico. Já que vamos falar sobre atomística, vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de átomo, que teve sua origem lá na Grécia, por volta de 400 a.C. Já nessa época, tinha-se a ideia que toda a matéria que existia seria composta por átomos, partículas invisíveis e que não podem ser divididas em partes menores. Mas o atual conceito de átomo diz que ele é formado por três partículas menores, ou seja, partículas subatômicas, que são elas: os nêutrons, os prótons e os elétrons. No núcleo do átomo encontram-se os prótons e os nêutrons, e em sua eletroesfera encontram-se os elétrons, que orbitam ao redor do núcleo. Já vimos um pouquinho sobre o conceito de átomo. Vamos trabalhar em cima dos desenvolvimentos dos modelos atômicos. Galerinha, sobre a teoria do desenvolvimento dos modelos atômicos, hoje falaremos apenas sobre John Dalton, tá ok? As próximas teorias, os próximos modelos, ficarão aí para as próximas videoaulas. A teoria atômica de John Dalton foi apresentada sobre três postulados. Primeiro, a matéria é constituída por pequenas esferas maciças e indivisíveis, chamadas átomos. Segundo, átomos idênticos e com mesma massa representam o mesmo elemento químico. E terceiro, os compostos são formados por um número fixo de átomos, de seus elementos químicos constituintes, ou seja, a mesma substância sempre será formada pelo mesmo número de átomos. Após a publicação, a teoria atômica de Dalton teve grande sucesso também porque possibilitou explicar outras leis químicas já conhecidas na época. Uma delas foi a lei da composição constante, do químico francês Joseph-Louis Proust. Essa lei estabelecia que a composição elementar de um composto era sempre a mesma, independentemente de sua origem. Outra foi a lei da conservação da massa, enunciada pelo também químico francês Lavoisier. Essa lei estabelecia que na ocorrência de uma reação química em um recipiente fechado, a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos. De maneira mais simplificada, a quantidade de átomos que existia no começo do processo seria exatamente igual no final. O número de átomos se manteria o mesmo. A seguir, vamos ver algumas representações de átomos e de elementos químicos que foram feitas por Dalton, tá ok? Lá nas primeiras décadas do século XIX, cada químico, ou grupo de químicos, ou idealizador da química adotava formas diferentes para representar os elementos químicos, cada um de acordo com suas próprias convicções. É claro, que Dalton não ficou para trás. Desenvolveu um método mais prático, que assim julgava ele, para representar os átomos e os grupos de átomos que formavam as substâncias. É importante saber que os símbolos utilizados por Dalton eram semelhantes aos da alquimia, porém, cada átomo possuía um símbolo próprio, e a fórmula de uma substância nada mais era do que a representação pela combinação desses símbolos. Mas mesmo as representações propostas por Dalton não eram assim muito claras ou fáceis de escrever ou de entender. Foi aí que então o químico sueco Jöns Jacob Berzelius sugeriu representar os elementos químicos por letras e suas proporções por números. Olha só, essa ideia foi tão bem aceita pela comunidade científica na época que é utilizado o mesmo modelo até hoje. Na verdade, sofreu apenas poucas alterações.
Nesta imagem, temos a representação da origem do símbolo de alguns elementos químicos. Como podemos facilmente perceber, o símbolo nada mais é do que a abreviação do mesmo, escrito em latim. Quando o símbolo for representado por apenas uma letra, esta sempre será maiúscula. Quando for representado por duas letras, a primeira será maiúscula e a segunda minúscula. Essa videoaula foi feita em cima da apostila do módulo 4, a apostila de Química. É claro, o título dessa apostila é A Estrutura da Matéria. Aos alunos de Química do primeiro ano do ensino médio do Liceu Catarinense, vocês devem pegar a apostila, ir até a página 5 e executar as atividades 1, 2, 3 e 4. Tá ok? Essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem a falta de prática, eu não costumo produzir esse tipo de material, mas prometo que vou me esforçar para fazer melhor nas próximas. Tchau, tchau e bons estudos!